Caros ouvintes, está começando uma das edições do podcast que integra a disciplina Tópicos Especiais em Economia 3, ministrado pelo professor Dr. Rogério Nax Falheiros, no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Gabriel Santos e, junto a Arthur Mariano, Carlos Eduardo Tonon, João Henrique Nascimento e Pedro Henrique Cassimiro, produzimos o episódio de hoje, no qual abordaremos a Revolução Cultural Chinesa, explorando outra perspectiva sobre esse período histórico. Formalmente conhecida como Grande Revolução Cultural Proletária, esse processo, que ocorreu entre 1966 e 1976, é, em grande parte, retratado de maneira extremamente negativa. No Ocidente, de forma especialmente enfática no Brasil, a narrativa amplamente difundida sobre esse período se consolidou a tal ponto que qualquer perspectiva contra-hegemônica é recebida com forte resistência, e o que se difunde é a equiparação da Revolução Cultural a uma tragédia de dimensões catastróficas, chegando ao ponto de Mao Zedong ser frequentemente comparado a Hitler. Foi a Revolução Cultural Chinesa. E nessa revolução, eles queimaram todo o conhecimento, a cultura, a arte, tudo que eles geraram por milênios, além de massacrar os professores, filósofos e intelectuais que eram contrários às ideias comunistas. E o objetivo do livro que utilizamos como base para este episódio é justamente questionar essa visão cristalizada. Estamos falando de The Battle for China's Past, Mao and the Cultural Revolution, publicado em 2008 pela editora britânica Pluto Press. Seu autor, Mobogal, traz um olhar crítico sobre essa visão hegemônica e propõe um questionamento fundamental. Quem são os chineses sobre os quais a história da Revolução Cultural é escrita? E mais importante, quem está escrevendo essa história? Mobogal, que nasceu na China pós-revolução, argumenta que a narrativa dominante foi moldada, em grande parte, por intelectuais e membros da elite chinesa que foram perseguidos durante o período. Mas e a população comum? Como ela se lembra desse momento histórico? O autor, que também foi colocado em prisão domiciliar durante a Revolução Cultural, não ignora os sofrimentos e perdas desse período. No entanto, ele questiona a simplificação do episódio como 10 anos de calamidade e defende que uma análise mais profunda e coerente deve superar a condenação imediata. Portanto, longe de negar qualquer episódio de sofrimento, nosso objetivo hoje é apresentar uma perspectiva diferente sobre a Revolução Cultural que foge das distorções retratadas pela visão hegemônica global. Para isso, destacaremos os 5 pontos que o autor levanta para se referir e desmistificar os discursos mais frequentes quando se discute a Revolução Cultural. O primeiro ponto que o autor aborda é a violência, um dos aspectos mais importantes e difundidos sobre a Revolução Cultural. Mas como devemos interpretar essa violência? É possível afirmar que houve um plano coordenado de extermínio, como o que se compara com o Holocausto nazista? O autor refuta essa ideia. Segundo ele, tentar justificar esse fato, atribuindo ele a uma suposta promoção sistemática da violência pelo Partido Comunista Chinês, é uma forma de negar a história e simplificar a discussão. Então, nesse contexto, alinhado com a análise de Mobogal, o economista francês Charles Bettelheim, em sua obra As Comunas Populares, argumenta que as causas da violência durante a Revolução Cultural são de outra natureza. De acordo com ambos, esse episódio representou um momento de luta de classe intensa, na medida em que, durante a transição socialista, as forças políticas adversárias não desapareceram. Então a Revolução Cultural, sob essa ótica, foi uma explosão da contradição entre a linha capitalista reacionária e a linha comunista revolucionária. Nesse sentido, gerou uma violência de diferentes origens, muito mais como uma luta política acirrada pelo destino da China do que como uma violência sistemática, imposta de cima para baixo pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Na realidade, o contrário ocorre. Ao perceber as consequências sociais e econômicas de uma grande violência interna, o partido tenta amenizar esse conflito, inclusive apoiando as linhas reacionárias contra os grupos mais extremistas da linha revolucionária e impondo limites a eles. Isso é comprovado por alguns documentos levantados pelo autor. Em 20 de novembro de 1966, no primeiro ano da Revolução Cultural, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês, por exemplo, emitiu um decreto proibindo a criação de centros de detenção e tribunais populares improvisados, estabelecendo que qualquer violação da norma seria punida. Além disso, o documento oficial conhecido como os 16 artigos da Revolução Cultural reforçava a política de luta ideológica sem violência física. No entanto,
A narrativa, ainda predominante sobre esse tema, sugere que houve uma suposta cooptação, né, do presidente Mao Zedong por estudantes universitários a fim de certa forma, atacarem aqueles considerados contra-revolucionários, formando, né, um grupo conhecido como a Guarda Vermelha. Mas essa visão não corresponde à realidade. Embora episódios violentos provocados por estudantes tenham ocorrido, o movimento não foi liderado por Mao. Não era homogêneo e não era, sobretudo, formado por universitários, como aponta o autor com base em documentos históricos. Na verdade, diferentes grupos de jovens em idade escolar, com ideias contrárias, entraram em confronto. Ainda assim, grande parte da violência que ocorreu durante o final dos anos 1960 não foi iniciada por esses estudantes. De qualquer forma, ainda em 1969, com a intervenção do exército determinada pelo partido, a situação foi estabilizada e a economia, que havia sido afetada, voltou a crescer. E é justamente a partir dessa restauração econômica que chegamos ao nosso segundo discurso hegemônico sobre a Revolução Cultural, que afirma que a economia chinesa esteve à beira do colapso durante esse episódio. No entanto, estudos documentais e evidências históricas levantadas por Mobogal mostram que, embora a economia chinesa tenha sofrido interrupções entre 1967 e 1968, ela manteve o crescimento constante no restante da década de 1960 e durante toda a década de 1970. Relatórios oficiais, como o do Comitê Econômico Conjunto do Congresso dos Estados Unidos, reconhecem esse crescimento e afirmam que a Revolução Cultural teve um impacto econômico negativo limitado, estando longe de um cenário de colapso ou miséria planejada. Nesse sentido, o autor realiza uma comparação muito relevante entre a China e a Índia, para ilustrar o seu argumento. Segundo ele, a Índia experimentou, em termos de morbidade, mortalidade e longevidade, uma taxa de mortalidade excessiva em relação à China, com quase 4 milhões de mortes a mais por ano, durante o mesmo período da Revolução Cultural. Dessa forma, ele questiona o porquê da crítica liberal não abordar a Índia colonizada por potências europeias como um grande projeto de extermínio comparável ao Holocausto, assim como se faz com a China do mesmo período. Por isso, ele conclui que é essencial distinguir entre o que foi intencional e o que não foi, durante a Revolução Cultural. Nesse contexto, é importante ressaltar também que, apesar dos desafios, novas políticas socioeconômicas foram introduzidas durante a Revolução Cultural, como melhorias no sistema de saúde, expansão da educação rural e políticas de igualdade de gênero, tiveram um impacto positivo em muitas pessoas. Esses avanços também se refletiram no desenvolvimento das áreas militar, industrial e agrícola no país. Por fim, algumas iniciativas, como o desenvolvimento de empresas de comuna e brigadas de produção durante a Revolução Cultural, serviram também como base para as empresas municipais e de vila, na fase da abertura econômica protagonizada por Deng Xiaoping. A terceira questão a se considerar é a extensão da distribuição da cultura e das tradições chinesas durante a Revolução Cultural. Um dos discursos hegemônicos sobre esse período é de que o Partido Comunista Chinês ordenou a destruição bárbara de toda a cultura e tradição anteriores à Revolução. O slogan "Quebre os quatro velhos", velhas ideias, velhos costumes, velha cultura e velhos hábitos, frequentemente é usado como evidência desse argumento. Segundo o autor, houve, sem dúvida, episódios de destruição de relíquias culturais e perseguição a artistas e intelectuais. No entanto, é essencial questionar a natureza dessa destruição, ou seja, se ela foi universal e se era, de fato, uma política oficial do partido. Mobogal, analisando documentos da época, chega à conclusão contrária. Na verdade, esses documentos indicam que o governo tomou medidas para proteger o patrimônio cultural. Um exemplo disso é a diretriz emitida pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês em maio de 1967, que reforçava a necessidade de preservar instituições culturais e relíquias históricas. Além disso, importantes descobertas e preservações arqueológicas ocorreram nesse período, como a do Exército de Terracota, em 1974. Bom, o autor pondera também que essa tensão entre preservar e modificar a tradição chinesa não foi um fenômeno exclusivo da Revolução Cultural. Desde o movimento 4 de maio, no início do século XX, que, de certa forma, defendia a necessidade da China de se modernizar e se equiparar ao Ocidente,
A crítica à tradição foi vista como elemento central para tal modernização. Nessa mesma esteira, durante a Revolução Cultural, a Ópera de Pequim, por exemplo, foi modernizada, ou antes, ocidentalizada, ao integrar elementos do balé e de instrumentos ocidentais às suas performances. Esse é um dos exemplos que demonstra o esforço para conciliar a herança cultural e inovação. Outro ponto pouco abordado por análises ocidentais é a multiplicação de atividades culturais populares e locais durante esse período. Mobogal aponta que comunidades rurais passaram a organizar peças teatrais, aprender a ler e escrever por meio dos textos encenados e promover eventos esportivos. Além disso, segundo ele, um grande número de jornais e panfletos independentes surgiu, evidenciando um ambiente de intensa produção cultural e debate ideológico. Portanto, longe de ser um período de mera destruição cultural, a Revolução Cultural também foi um período de intensa efervescência cultural, em que houveram forças contrárias às tradições, mas também conservação e inovação, conflitos e avanços, e um esforço contínuo de redefinição da identidade cultural chinesa, o que reflete uma sociedade em contínua transformação. Bom, o quarto ponto que o autor trata, e que se conecta bastante com esse anterior, é a acusação de destruição da arte e da cultura nesse período. Essa acusação muitas vezes obscurece as manifestações de criatividade desse período. No campo das artes visuais, entre 1972 e 1975, por exemplo, foram realizadas 4 exposições nacionais na China, reunindo mais de 2.000 obras selecionadas, entre as 12.800 enviadas de todo o país. As exposições em Pequim atraíram um público de 7,8 milhões de pessoas, algo sem precedentes na história chinesa. Essas mostras destacaram 3 tendências principais: renovação ideológica, novos temas e a ascensão de artistas amadores, que representaram 65% das obras expostas. Os trabalhos incluíam desde pinturas a óleo e esculturas até recortes de papel e ilustrações narrativas. Muitos artistas jovens encontraram inspiração no cotidiano rural, como evidenciado por obras como Canção de Louvor da Guarda Vermelha e Raiva dos Escravos. Sobre esse tema, o autor argumenta que é possível questionar o conteúdo ou a estética dessas produções, mas negar a existência da criatividade artística nesse período significa ignorar os fatos. Além disso, desconsiderar as expressões artísticas que surgiram de um movimento político é negar que a cultura é algo em constante transformação e reinvenção, intimamente ligada ao contexto em que é produzida. Assim como no Ocidente, grande parte da arte está associada ao consumismo e ao comercial. A arte na China daquele período refletia as intensas transformações políticas vivenciadas pelos artistas da época. De acordo com Mobogal, outro mito difundido é o de que a Revolução Cultural reduziu a China a um deserto cultural, em que apenas o pequeno livro vermelho de citações do presidente Mao era permitido. Mas, na verdade, em 1976, circulavam 542 de revistas e jornais oficiais, além de 182 jornais locais. Além disso, o número de cinemas passou de 20.363, no ano de 1965, para mais que o quádruplo em 1975, com um total de 86.088 cinemas, enquanto bibliotecas, museus e clubes culturais também cresceram significativamente. Esses dados indicam que, longe de uma paralisia intelectual, houveram intensas atividades culturais e educacionais durante a Revolução Cultural. O quinto e último ponto a ser abordado é a relação do Partido Comunista Chinês com as culturas minoritárias, especialmente no Tibete. Embora seja verdade que houveram conflitos na região, é importante ressaltar que o projeto de modernização, que confrontou tradições culturais, incluindo crenças religiosas, antecede a Revolução Cultural e permaneceu durante esse período. No caso do Tibete, onde a religião e cultura estão profundamente interligadas, a Revolução Cultural teve particularidades próprias. O autor cita Wong Lin-chong, especialista chinês no Tibete, que argumenta que a destruição dos templos tibetanos foi amplamente realizada pelos próprios rebeldes tibetanos, que foi um resultado, de novo, das disputas internas na China entre diferentes linhas, revolucionárias, reacionárias e conservadoras. Segundo Wang, as autoridades chinesas tentaram conter a destruição indiscriminada, de modo que o Exército de Libertação Popular
chegou até a apoiar facções conservadoras contra as alas revolucionárias mais rebeldes. Ele também sustenta que muitos tibetanos das classes mais baixas viam o Mao como um libertador e acreditavam genuinamente em suas ideias. Essa perspectiva é reforçada por entrevistas conduzidas por Wei Se, pesquisadora de origem tibetana, que demonstram que muitos tibetanos apoiavam o Mao e atribuíam ao Partido Comunista melhorias sociais. Assim, Mobogal conclui que a política do Partido Comunista não seguia um padrão de genocídio cultural, distinguindo-se da lógica do colonialismo ocidental. Finalizamos nosso podcast pontuando, ainda com base no autor, que a Revolução Cultural Chinesa permanece como um dos eventos históricos mais controversos do século XX. No entanto, grande parte da teoria produzida sobre esse período é marcada por distorções ideológicas deliberadas, guiadas por interesses políticos e pela perspectiva ocidental que domina a narrativa global. Para compreender a Revolução Cultural de forma séria e crítica, é necessário questionar quem está contando essa história, quais memórias são permitidas e quais vozes são amplificadas ou silenciadas. Mobogal pontua como, diferente dos primeiros antropólogos ocidentais que levavam suas teorias até as sociedades consideradas exóticas, os expatriados chineses frequentemente partem da China para o Ocidente, onde recebem instruções sobre como interpretar a história chinesa. Esse fenômeno resulta em uma produção acadêmica e midiática que muitas vezes reafirma uma visão ocidentalizada do país, desconsiderando o contexto e as particularidades internas que moldaram e moldam toda a sociedade chinesa. Além disso, a crítica à Revolução Cultural muitas vezes se insere dentro do paradigma ideológico do iluminismo ocidental, no qual a China e a sua trajetória histórica são vistas como transitórias até que o país adote valores políticos e culturais ocidentais considerados civilizados. Esse viés ignora as especificidades do desenvolvimento chinês e reforça um olhar orientalista que enquadra a China como um eterno outro em relação ao Ocidente. Um exemplo claro dessa distorção pode ser encontrado na comparação entre a dita brutalidade da Revolução Cultural e a visão benevolente do Ocidente sobre seus próprios feitos históricos. O autor ressalta como frequentemente os esforços dos Estados Unidos para recuperar e honrar seus militares desaparecidos no Vietnã são elogiados sem considerar o impacto devastador da intervenção americana na região. Milhões de vietnamitas, cambojanos e laosianos foram mortos, feridos ou bombardeados por armas brutais como o agente laranja, mas as suas dores raramente recebem a mesma atenção ou reconhecimento. E o mesmo se aplica às milhões de outras vítimas diretas e indiretas ao redor do mundo que surgem das intervenções americanas em estados soberanos. Esse apagamento seletivo da memória histórica evidencia o viés ideológico que permeia as narrativas. Portanto, assim como defende o autor, estudar a Revolução Cultural exige um olhar crítico e autocrítico, livre de desvios históricos que a reduzem a um evento caótico e destrutivo, sem considerar seu contexto, motivações e consequências. Além disso, o questionamento das fontes e das estruturas de poder que definem a memória histórica não é apenas uma necessidade para compreender a experiência chinesa, mas um imperativo para todas as sociedades ao redor do globo, incluindo o Brasil, onde a disputa pelo passado continua sendo uma batalha política essencial. Cabe a nós investigar e interpretar a história com rigor e honestidade, em busca de um entendimento mais profundo e comprometido com a construção de um futuro melhor. Neste podcast, o áudio utilizado refere-se à música Sailing the Sea, Chinese Cultural Revolution, da banda Maoism Soldiers. A bibliografia utilizada inclui os livros The Battle for China's Past, Mao and the Cultural Revolution, de Mobogal, publicado em 2008 pela editora britânica Pluto Press, e As Comunas Populares, de Charles Bettelheim, publicado em 1976 pela Associação Unificada de Amizade Portugal-China e Edições Maria da Fonte.
太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是吗？